Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre editorial. Você tem acompanhado notícias sobre a pandemia? Tem lido carta ao leitor, carta do editor? Elas são editorial. Sabia que o editorial apresenta a opinião de um grupo de pessoas chamado editorialistas que representam o quê? O veículo de comunicação no qual o editorial será publicado. Editorial, temos aqui a referência, está disponível no Hoje em Dia, é de 2020, do dia 8 de abril de 2020. O cuidado para iniciar a retomada. Um dos maiores desafios enfrentados por todas as esferas de governo no mundo diante da pandemia do novo coronavírus é determinar como e quando afrouxar as determinações de isolamento para retomar a realidade habitual. Uma equação que vai muito além das questões de saúde e envolve ainda a preocupação com o componente econômico e os efeitos de uma longa paralisia produtiva. Na teoria, permitir de forma gradual a reabertura do comércio e outras atividades não essenciais se mostra adequado para as cidades com nenhum ou poucos registros, sempre evitando ao máximo situações de aglomeração. Outros fatores a serem levados em conta são o risco de facilitar os deslocamentos intermunicipais ou regionais, fazendo com que pessoas infectadas de grandes centros, muitas vezes assintomáticas, transportem consigo o vírus. O Ministério da Saúde disse, acertadamente, que cada um deve saber a sua parte. É essencial se recolher para evitar a retransmissão de um vírus veloz. O Ministério da Saúde disse, acertadamente, que cada um deve saber a sua parte. O que você observa nessas orações? Eu tenho uma oração principal e uma oração que depende da outra, ou seja, uma complementa o sentido da outra. O Ministério da Saúde disse o quê? Alguma coisa. O quê? Que cada um deve saber a sua parte. Essa oração objetiva direta completa o sentido da principal. Quem está exigindo esse complemento é o verbo. Que verbo? Disse, porque ele é transitivo direto. Percebeu? Muitos cientistas gostariam que todos seguissem os conselhos sanitaristas. Essas orações estão independentes ou dependem uma da outra para existir? Dependem. Gostariam. Quem gostaria de alguma coisa. Ó, a preposição sendo exigida. Quando a preposição é exigida, eu tenho o quê? Um complemento chamado objeto indireto, que é regido de preposição. Esse complemento está aqui destacado, de que todos seguissem os conselhos sanitaristas. O verbo transitivo indireto, gostariam. E o quê? A oração subordinada objetiva indireta. Percebeu? Então, com preposição objetiva indireta. Observe como essas orações são classificadas. Se elas são objetivas diretas ou objetivas indiretas. Então, na letra A velocidade de transmissão do vírus representa que corremos sérios riscos. Objetiva direta porque não exige preposição. Na letra B, a superação dos problemas depende de que todos se mobilizem. Ó, o de é a preposição, então objetiva indireta. OMS disse que os países mais pobres sofrerão mais. Está sem preposição, objetiva direta. Neste vídeo falamos sobre editorial. Espero que vocês tenham gostado e até breve.